Meus irmãos, irmãs, muito bom dia a todos. Bom dia, gente. Aí sim. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Há algumas semanas nós refletimos sobre a igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã. Hoje vamos refletir, e obviamente o propósito dessa reflexão é o aprendizado, a respeito da igreja de Antioquia, que é a segunda igreja cristã. Então, vamos voltar a nossa atenção para o livro de Atos, mais exatamente no capítulo 13. A igreja de Antioquia, a primeira base missionária do cristianismo. A palavra de Deus em Atos 13, nos 3 primeiros versículos, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. No capítulo 14, a partir do versículo 25, lemos: E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. No capítulo 15, agora, do versículo 30 ao 33, também lemos: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunida a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pai, louvamos o teu nome porque temos esse privilégio, essa bênção de nos reunir em torno da tua palavra, celebrando também a comunhão dos santos. Temos condições favoráveis para o culto religioso, para o ensino da teologia bíblica, e pedimos a assistência do teu Espírito Santo, porque se o Senhor não fertilizar o nosso coração, o que será dito nesta manhã não passará de informação, de conhecimento humano. Mas se o teu Espírito aplicar essa palavra ao nosso interior, ao nosso coração, seremos revigorados, fortalecidos na fé e no teu poder, para obedecer de maneira mais fiel à tua instrução. Ajuda-nos, abençoa também os demais professores e professoras, não somente aqui no Cruzeiro, mas em todos os lugares onde a tua palavra estiver sendo anunciada nesta manhã, neste dia. Oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos algumas semanas, como foi dito, sobre a igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã. E nós vimos que a igreja teve um crescimento espantoso. E Lucas nos diz, em Atos capítulo 2, que os convertidos, aqueles quase 3.000 que responderam positivamente ao sermão de Pedro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Que coisa maravilhosa. A igreja estava experimentando um crescimento, um momento muito positivo, muito agradável. Mas
nem tudo são rosas. Ou, colocando de outra maneira, as roseiras, além das rosas, produzem espinhos. Vieram as perseguições. E, por causa das perseguições, os cristãos, os crentes, foram espalhados. Eles saíram de Jerusalém por uma razão muito compreensível. As pessoas, elas quiseram preservar suas vidas, preservar suas famílias. E, na medida que elas foram para outras regiões, levaram consigo a palavra de Deus, compartilharam a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi espalhada pela região da Samaria, Judeia, Galileia, e também chegou a Antioquia, que na época do Novo Testamento, estamos falando de 2000 anos atrás, Antioquia ficava na Síria. Hoje, passado algum tempo, fica na Turquia. Em Antioquia, foram os seguidores de Jesus chamados pela primeira vez de cristãos. E essa foi uma igreja muito abençoada por Deus. Então, nessa manhã, no pouco tempo que nos resta, vamos destacar algumas virtudes da igreja de Antioquia, a fim de que a nossa amada igreja Presbiteriana do Cruzeiro seja edificada, tenha um bom modelo, uma boa referência. Como é importante termos bons referenciais, não é verdade? Em todas as áreas da vida, inclusive no plano da comunidade cristã. Isso não quer dizer que essa igreja não tivesse defeitos, porque a gente sabe que enquanto a igreja estiver desse lado de cá, como igreja militante, ela vai ter defeitos porque ela é composta de pessoas como você e eu, que somos imperfeitos. Mas os predicados, as qualidades, as virtudes da comunidade em Antioquia ganham mais destaque no relato de Lucas. E é por isso que a gente vai refletir sobre a igreja de Antioquia, a primeira base missionária do cristianismo. Não é que não houve cristãos em Jerusalém imbuídos, impregnados de espírito missionário. Houve. Mas aprove ao Espírito Santo, enquanto os crentes em Antioquia serviam ao Senhor, adoravam ao Senhor, o Espírito Santo disse o seguinte: separai-me agora Barnabé e Paulo. O Espírito Santo conformou a primeira equipe missionária. E aí João Marcos também se animou, entrou nessa comitiva. Então, essa é a igreja que veio a ser a primeira base missionária do cristianismo. A modo de introdução, eu evoco esse autor, que já foi apresentado a vocês em outras ocasiões, o Christian Schwarz. Se alguém sabe alemão, depois aí pode nos ensinar a pronúncia, mas o fato é que esse autor realizou uma pesquisa, a mesma se baseou nas igrejas que mais cresciam no mundo na década de 90, e ele elencou as 8 características das igrejas que mais cresciam no mundo. Eu quero chamar a atenção de vocês apenas para 3, as que estão destacadas em cor azul. Pode passar para o slide seguinte, por favor, Gustavo. Ministérios, obrigado, orientados pelos dons, pessoas certas nos lugares certos e satisfeitas em desenvolver suas habilidades espirituais. Então, essa é uma característica de uma igreja que realmente faz a diferença, de uma igreja madura. As pessoas já descobriram qual é a função que Deus quer que elas exerçam no seu reino. Uma segunda característica, número 7, no slide seguinte, atividades mais focadas nas pessoas a serem evangelizadas que nas necessidades dos membros da igreja. Uma igreja madura, além de ter pessoas que já descobriram seus dons ou habilidades espirituais, ela desenvolve o seu programa, o seu calendário, ela tem o seu funcionamento direcionado às pessoas a serem evangelizadas, mais do que nas necessidades dos membros da própria igreja. E uma terceira qualidade que eu destaco, relacionamentos caracterizados pelo amor fraternal. Porque aqui em Atos 13 a gente leu, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Se as pessoas não estiverem
integradas, vinculadas pelo amor a Cristo, elas não vão ter a disposição para o serviço, para a adoração, para a oração, para o jejum. Então, entre as qualidades, entre as características das igrejas que mais crescem, que mais se desenvolvem, o Christian Schwarz mencionou que essas igrejas têm membros que já descobriram suas funções no corpo de Cristo. Essas igrejas também desenvolvem atividades mais focadas naqueles a serem alcançados do que em satisfazer aqueles que já foram alcançados, os membros. E essas igrejas impressionam porque os relacionamentos são motivados, são impulsionados pelo amor. Quando a gente volta a nossa atenção para a igreja de Antioquia, a gente percebe que a igreja de Antioquia tinha essas qualidades que o Christian Schwarz encontrou naquelas igrejas que ele pesquisou e outras mais. É por isso que a gente aqui vai comentar e destacar essas qualidades. Pode passar, viu, Gustavo? Vai lá para o slide de número... Já não consigo mais nem ver aqui o número do slide. É o slide que tem o tópico primeiro. Uma igreja missionária evidencia o exercício dos dons espirituais. Pode passar, tá bom? Aqui eu localizei. No slide número 7. Slide número 7. Então, vamos agora voltar nossa atenção aqui, deter a nossa atenção na igreja de Antioquia. Por que essa igreja veio a se constituir a primeira base missionária do cristianismo? Entre as qualidades, as virtudes dessa comunidade, a gente percebe que houve irmãos ali que descobriram seus dons espirituais. Porque o texto bíblico diz, no versículo 1, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Se o Gustavo avançar para o slide seguinte, a gente vai ter na tela a lista dos dons espirituais mencionados no Novo Testamento. São pelo menos 18 dons espirituais. Inclusive, esse foi o assunto da nossa escola dominical no ano passado. A gente dedicou cada domingo a um dom. Alguns dons ocuparam mais de um domingo. Inclusive, as aulas estão aí no canal da igreja no YouTube, né? Nós trabalhamos esse tema desde fevereiro até outubro do ano passado. Então, quando a gente compara as listas do Novo Testamento, as listas de dons espirituais, isto é, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e 1 de Pedro, capítulo 4, a gente chega ao número de 18 dons espirituais. Eu vou tirar da conta 5 sobre os quais existe debate se são contemporâneos ou não, isto é, se o Espírito Santo tem concedido esses 5 dons fora da época bíblica. Então, 18 menos 5, numa boa matemática, 12. Não, que nada, 13. 13 dons espirituais. A pergunta que não quer calar é a seguinte, porque havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso quer dizer que, dentre os membros da comunidade de Antioquia, alguns já tinham descoberto o seu dom, já sabiam que o ministério que eles tinham que exercer na vida da igreja era um ministério profético e o ministério do ensino, né? O dom profético do Novo Testamento é diferente do ofício profético do Antigo Testamento. O ofício profético, né? Estava lá o profeta, por exemplo, Amós, cuidando do gado, do boi, né? E ele ouviu um chamado, certo? E Deus disse assim, Amós, deixa aí o gado e vai anunciar a palavra do Senhor. Isso aconteceu várias vezes, às vezes é uma expressão muito clássica no Antigo Testamento, veio a minha palavra do Senhor. E com muita frequência, aqueles que foram chamados para o ofício profético no Antigo Testamento receberam profecias, isto é, mensagens alusivas ao futuro. E alguns tiveram visões espirituais.
ofício profético no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dom profético. O que é o dom profético? Eu não vou aqui explicar, porque o tema já foi abordado, mas Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Então, o dom profético é aquele que manuseia a palavra de Deus, ele exorta, ele edifica, ele consola as pessoas, expondo a palavra de Deus. Então, é diferente ofício profético de dom profético. E esse negócio de eu declaro, eu profetizo, isso não tem base bíblica. Vamos fazer aquela oração poderosa, eu declaro, eu profetizo. Querido, querida, esquece isso, isso não tem base bíblica. Não existe nenhuma força na sua palavra, não existe nenhuma força na palavra de um pastor, não existe nenhuma força na palavra de quem quer que seja. A autoridade está somente no nome de Jesus. Mas eu tenho muita fé. Você não é convocado a ter fé na fé. Não é porque você tem fé que Deus vai responder positivamente às suas orações. Deus responde às nossas orações, os nossos pedidos, de acordo com a vontade dEle. Quando aquilo que nós pedimos coincide com a vontade de Deus, Deus, no seu tempo, na sua agenda, realiza os seus propósitos, inclusive usando as nossas orações. Isso é maravilhoso. Mas, se você tem alguma dúvida, ou se você até agora pensou que tem que declarar, tem que determinar, tem que profetizar, eu quero te dizer, meu irmão, no amor de Cristo Jesus, abandona essa ideia, porque ela não é bíblica. Aqueles que tiveram essa característica, ou que fizeram isso no Novo Testamento, foram os apóstolos. Você não é apóstolo, você não é apóstola. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os apóstolos Paulo, Pedro, João e companhia não ordenaram novos apóstolos, eles ordenaram presbíteros e diáconos. E a gente não percebe os presbíteros e os diáconos no Novo Testamento fazendo esse tipo de coisa. Então, que fique isso muito claro. Voltando aqui, então, na igreja de Antioquia havia profetas, aqueles que exerciam o dom profético, que exortavam, consolavam e edificavam. E o próprio texto de Atos menciona, por exemplo, no capítulo 15, que Judas e Silas eram também profetas. Atos 15, 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram. O que Judas e Silas, que eram profetas, fizeram? Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Por quê? Porque eles expunham a palavra de Deus. Então, na igreja de Antioquia havia profetas, nos termos do Novo Testamento, e havia mestres, isto é, pessoas com o dom do ensino. Pessoas que Deus colocou na igreja, que tem essa função de ensinar, de transmitir o conteúdo da palavra de Deus, de tornar o assunto mais digerível, mais palatável. Porque se a pessoa, mesmo que ela tenha muito boa vontade, que ela esteja imbuída das melhores intenções, não tiver o dom do ensino, e você a coloca para dar aula na igreja, por exemplo, e o contexto aqui é contexto de igreja, de reino, não é a mesma coisa, numa faculdade, numa escola. Por isso é que, às vezes, uma pessoa que é muito bem sucedida no âmbito profissional, é um professor excelente. Quando você coloca ele para dar aula na escola dominical, não funciona bem. Por quê? Porque ele pode ter a habilidade, o talento, a formação pedagógica. Mas aqui é dom, é o Espírito. Então, se a pessoa tiver a melhor intenção, tiver o melhor propósito, mas ela não tiver o dom, dificilmente aquilo que ela comunica, aquilo que ela ensina, vai realmente impactar as pessoas. Por quê? Porque é como se a peça estivesse fora do lugar. Então, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. A gente mostrou a lista dos dons, eu até fiz aquela matemática, 18 menos 5, 13, só para facilitar aqui a nossa aula. Já te passo a palavra, só um instantinho, não esqueça o que vai dizer. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? Qual é a sua função?
Eu dei uma aula há um mês na Igreja da Redenção, e eu fiz essa pergunta. Foi na Igreja da Redenção, desculpa. Deleta. Foi na Igreja Monte Sião, em São Paulo. Eu dei, inclusive, essa mesma aula aqui. E eu fiz a pergunta à igreja, certo? A igreja tinha por volta de 50 pessoas, classe única, adultos e jovens. Quantos aqui têm certeza de já terem descoberto seu dom espiritual? 3. Aí eu falei assim, pessoal, vocês não entenderam a pergunta. Eu repeti a pergunta. E ficaram aqueles 3. Eu não vou fazer aqui a pergunta para vocês, porque eu sei aqui que a gente vai faltar mãos aqui para levantar. Mas assim, querido, querida, a moral da história, se você está na igreja, se você é filho de Jesus, se você é serva do Senhor e ainda não descobriu o seu dom espiritual, a pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte: o que você está esperando para descobrir o seu dom espiritual? Jesus voltar? Para ele te perguntar o que você fez com os talentos que ele te deu? Qual vai ser a prestação de contas? E os galardões? Então, se a gente quer ser uma igreja operosa, ativa, madura, espiritualmente consistente, a gente tem que descobrir, cada uma, qual é o seu lugar no corpo de Cristo, para que essa engrenagem funcione bem. Do contrário, vai ser jogo de futebol. 60, 70 mil na arquibancada, vendo o quê? 22 vestirem a camisa e suarem a camisa no campo. Essa não é a vontade de Deus para nós. E quando a gente não descobre o nosso lugar no corpo de Cristo, aqueles poucos que já descobriram, eles vão se cansar, porque eles vão carregar o piano de 90% a 95% que ainda não descobriu o seu lugar. Pode falar, querido. Desculpa, tá? Porque o pastor é assim, se empolga, e se ele não terminar a ideia, depois... Não, que isso, eu sei como é que é. Vai lá, Max. Tá tranquilo. Bom, a minha dúvida é em cima desse dom específico de ensino, né, que foi o exemplo que você deu, mas eu acho que ela se expande para os outros dons também. O que dizer para uma pessoa que eu sei que ela tem dentro do coração dela esse desejo de ensinar e ela gosta muito, só que você vê claramente que ela não tem esse dom. Às vezes você... Assim, a gente consegue ver, né, que a pessoa, às vezes, assim, não é muito boa e tal. Esse dom, dá para ele ser desenvolvido? Dons que a gente não tem, dá para ser desenvolvido? Porque, assim, por que surgiu essa dúvida? Porque eu fiquei pensando, bom, se a resposta for não, é meio esquisito, porque... Entendi. Pode seguir. O que a gente diz para uma pessoa que tem vontade, por exemplo, de servir na área do ensino, mas a gente percebe que ela não leva muito jeito para isso, ou ela está verde? Por aí? Paulo diz aos Coríntios, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que abraçam a gente. Entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, quando Paulo faz essa afirmação, Paulo estava contrastando, diferenciando o dom de línguas do dom profético. Aí Paulo vai dizer o seguinte, porque quem fala em línguas só pode exercer esse dom se houver intérprete na igreja. Porque se não houver intérprete, tradutor, ele vai ficar falando em mistério, vai ficar falando coisas misteriosas. E nem ele vai entender o que ele vai dizer. Então, quer dizer, esse dom de línguas, raciocínio de Paulo, ele reivindica, requer o dom de interpretação. Diferente ao dom profético, que não precisa de um tradutor, porque aquele que conhece a Bíblia e tem o dom profético, ele expõe a palavra de Deus e as pessoas são edificadas. Então, nesse sentido, o dom profético, ele é mais importante, ele é mais útil, ele arrebanha mais gente do que o dom de línguas. Então, vamos pensar uma pessoa que quer servir naquele ministério, que pode ser o dom de ensino, ou pode ser na área da misericórdia, do serviço, mas a pessoa, a gente percebe que ela não leva muito jeito ou que ela está verde. Querido, ore, peça sabedoria ao Senhor, essa é a recomendação de Tiago. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Estude a palavra do Senhor. Existem muitos bons livros que nos ajudam a entender o assunto dos dons espirituais.
Terceira dica, converse com irmãos e irmãs que já descobriram o seu dom. Como é que eles descobriram o dom deles? Que conselhos eles podem dar a você? E chegue para o pastor, ou para os presbíteros, ou para a equipe de diáconos, ou para o pessoal do departamento infantil, se apresente para o serviço. Se apresente para o serviço. Porque na medida que a gente começar a trabalhar, a servir, o Espírito Santo naturalmente vai nos conduzir para ocupar o lugar que Ele quer que nós ocupemos. Porque lá em Antioquia, o texto é muito claro. E servindo eles ao Senhor e jejum, quer dizer, trabalhavam. O Espírito Santo disse, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra missionária, para a obra transcultural. Então, se a pessoa desconfia, mas não tem certeza, ou ainda não está pronta, vamos colocá-la para trabalhar? Teu negócio é, você quer ensinar? Beleza. Bom, aqui você vai ajudar a irmã Laura lá no departamento infantil. Ah, teu negócio é servir na parte mais, com os braços, né? Você é mais da ação, você é mais da parte laboral, da parte prática. Então, beleza, vamos colocar você ali para dar um suporte para o pessoal da mesa de som, ou para a equipe do diaconal, ou para a equipe da cozinha. E aí a pessoa vai descobrir, vai perceber, pela experiência dela e também por aquilo que os outros vão opinar, vão perceber, se realmente aquela é a área. Por quê? Porque o Espírito Santo que chama, que dá o dom ao crente, é o mesmo Espírito Santo que habita nos demais crentes e que confirma essa vocação. Portanto, aquela ideia assim, eu fui chamado, eu sou vocacionado para a obra missionária. Mas a esposa fala assim, você, para a obra missionária? Você não consegue nem dar o dízimo, meu querido. Você não consegue chegar no horário da escola dominical. Você, quando tem um mutirão na igreja, você se esconde. Vazare, você vaza. Você quer descobrir quem inventou a palavra trabalho para dar uma surra de pau, porque você, desculpa, querido, você pode colaborar em outra área, mas para missionário não, papai. Porque nem é a tua missão aqui, desculpa. Por favor, esse é um quadro hipotético. Nem aqui em casa você lava a louça. Você quer... Então, assim, não dá, né? Só para a gente ficar no achismo, na base da opinião. Só que não é aquela igreja que o fundador, ele nomeia o filho dele para ser o substituto, o filho nomeia outro filho, que é o neto do fundador. Não, isso aqui não é assim não, queridão. É por chamado espiritual. E o Espírito Santo, quando ele nos vocaciona, e quando a gente amadurece na fé e descobre o nosso lugar, nos dá paz. Paz. Aquelas pessoas que têm o dom, né, ao crente que tem o dom, e a igreja onde a pessoa participa, a igreja percebe que realmente essa pessoa é chamada. Portanto, em relação aos dons espirituais, e com isso a gente mata esse primeiro tópico, que uma igreja missionária, uma igreja madura, é uma igreja que evidencia o exercício dos dons espirituais, existem 4 perigos. Slide seguinte, por favor. Quais são os perigos? Desconhecimento. Aos Coríntios, Paulo diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E é por isso que a gente estudou esse assunto ano passado aqui, de fevereiro a outubro. Então, dessa questão, o conselho dessa igreja lava as mãos. Quando Jesus voltar, perguntar assim para os presbíteros, para os pastores, vocês ensinaram o rebanho da Igreja do Cruzeiro sobre dons espirituais? Foi ensinado. Inclusive está no YouTube. Então, não foi por falta de doutrinamento, de ensino. Mas é um segundo perigo, desânimo. Às vezes a bateria está descarregada. Às vezes a pessoa já descobriu o dom dela. Só que ela está desanimada. Olha o que Paulo disse a Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Esse é um outro perigo, é o desânimo. E qualquer um de nós, dependendo das circunstâncias da vida, do momento, do contexto, dos desafios, das provas, qualquer um de nós pode desanimar. Por quê? Porque nós somos de carne e osso. E é por isso que a família da fé é muito importante. Porque nós podemos nos ajudar mutuamente. Terceiro perigo, uso incorreto. Aconteceu isso na igreja de Corinto. Por exemplo, em relação ao dom de línguas, havia um frenesi, mas os irmãos não tinham maturidade
Então, o que adianta a pessoa ter o dom do ensino e ela ser arrogante? E ela ser pedante? E ela usar o conhecimento dela para se sobrepor sobre as demais? Então, um outro perigo é o uso indevido. E o último perigo é a própria negligência, o descuido. Deus te deu um dom, cuida dele. Rega essa semente, rega essa plantinha. Essa plantinha tem que se transformar numa árvore, tem que dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Tudo bem, pessoal, sobre os dons? Então, uma igreja madura é uma igreja que evidencia o exercício dos dons espirituais. Segunda verdade, segundo ensino que a gente pode destacar à luz da igreja de Antioquia. Uma igreja missionária obedece à direção do Espírito Santo. Esse ponto ele é muito importante, mas, ao mesmo tempo, mal interpretado em nossa época, século XXI. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que voz do Espírito Santo é assim, o Espírito Santo vai se manifestar à pessoa através de uma visão, de um sonho, de uma convicção, ou de uma emoção, e a pessoa que teve essa experiência, ela vai cumprir a missão que recebeu do Espírito Santo. Vai com calma. Vai com calma. Por quê? Porque você faz parte de um corpo. O cabeça desse corpo é Cristo. O Espírito Santo, se ele quiser te dar uma missão, e ele tem uma missão para todos nós, ele vai confirmar isso na vida dos demais irmãos e irmãs. E isso é saudável, gente. O trem tem que andar o quê? Completa para mim, igreja. No trilho. Bota o trem no asfalto. Bota o trem na estrada de terra. Emperra, meu amigo, não vai. Então, o Espírito Santo, que gerou a convicção no coração de Paulo e Barnabé, de que eles tinham que ir para a obra missionária, deu paz à igreja, para que a igreja percebesse que realmente Paulo e Barnabé eram chamados, e a igreja teve paz para orar e despedi-los, enviá-los. Então, essa sintonia, essa harmonia, ela é muito importante. Ela é bíblica. Se a gente observar esse critério, a gente vai fechar as portas para abusos na vida do povo de Deus. Abuso espiritual, abuso financeiro e, às vezes, até de outra natureza. O que tem de caso aí de gente que, por ter acreditado que recebeu uma revelação do Espírito Santo, roubou a igreja, quebrou a igreja, abusou de irmãs na igreja. Casos aí que o irmãozinho na escola dominical só fez a pergunta para o pastor se realmente quis tirar uma dúvida, e o pastor sabe como é que ele levou? Você está questionando o ungido do Senhor. Por quê? Porque é na base da carteirada, da profetada. Porque aquele que é ungido, ele não pode errar, segundo essa teologia furada. Essa teologia, certo? Que não é teologia com T maiúsculo. Então, é muito importante que nós sejamos como os crentes de Bereia. O pastor falou, não importa qual é o pastor, não importa qual é o irmão, não importa qual é a irmã. Falou da frente, tem que ter base bíblica. As pessoas têm que ter a capacidade de comprovar se o que está sendo afirmado tem base escriturística. Se isso passa no teste. Se for bíblico, amém. Se não for, desculpa, querido, a gente não tem nem por que estar aqui te ouvindo. Porque a gente vem para a igreja não é para ouvir opinião pessoal de professor, achismo, subjetividade, coisas pessoais, sentimentalismo, emocionalismo. A gente quer ser edificado o quê? Na palavra. No conhecimento da palavra de Deus. E quando Deus fala à sua igreja, Ele fala de maneira clara. Porque o nosso Deus é um Deus de luz, não é um Deus de confusão.
O nosso Deus é um Deus de verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos faz recordar as palavras que Cristo nos ensinou. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. E tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, se um irmão, uma irmã, fala alguma coisa aqui da frente da igreja, e isso gera confusão, isso gera inquietação, isso gera polêmica, redobra a atenção. É provável, é possível que o que esse irmão esteja entregando, o que essa pessoa esteja entregando à igreja, não seja o santo tesouro da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é ensinada de maneira fiel, o Espírito Santo edifica o seu povo. Qual foi a reação da epístola que foi lida na igreja de Antioquia? Versículo 31 do capítulo 15. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Quantas vezes, na caminhada cristã, eu e você chegamos à igreja, às vezes, quebrados, hein? Às vezes a gente estava enfrentando uma luta, às vezes uma dificuldade no casamento, às vezes um problema com o filho, às vezes uma situação no trabalho, às vezes depois de uma semana, eu ia dizer de cão, mas não pega bem, né? Um pastor falar depois de uma semana de cão, né? Uma semana espinhosa, difícil, complicada. Às vezes até saindo do carro, né? Você teve ali que impedir uma terceira guerra mundial com os filhos. Né? Uma mosca aqui rondando, ter cuidado para não engolir a mosca, né? Uma vez... Filho e pastor não briga, né? Imagina. E a gente chega aqui e Deus usa aquele que expôs a palavra, ou aquela que expôs a palavra num contexto de escola dominical. E nós somos edificados, somos consolados, somos confortados, somos reanimados. Somos recarregados pelo Evangelho, pelo poder de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, uma igreja missionária obedece à direção do Espírito Santo. Chama atenção para 3 aspectos aqui, para a gente já passar para o terceiro e último ensino do texto. Primeiro aspecto, como é que a gente identifica, não é, a voz do Espírito Santo? O texto aqui de Atos, capítulo 13, que o texto diz, versículo 2, disse o Espírito Santo. A gente não sabe como o Espírito Santo manifestou a vontade dele. Pastor, foi através de uma voz audível? Separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Uma voz que se manifestou, ninguém sabia de onde vinha. Foi dando uma certeza, uma convicção tão grande a Barnabé e Paulo, a ponto de que eles foram levados a declarar: irmãos, está acontecendo, está acontecendo algo aqui no nosso coração e a gente tem que compartilhar com a igreja. A gente não sabe qual foi o método que o Espírito Santo utilizou. Foi através de Urim e Tumim, aquele método usado para escolher o substituto de Judas, né? Quando a igreja teve que escolher entre Matias e José, quem ficaria no lugar de Judas. A gente não tem informação. O fato é que o Espírito Santo manifestou a vontade dele. Como nós hoje identificamos a vontade de Deus para a nossa vida? Como hoje nós identificamos a vontade do Espírito Santo para nós? Convicção interna, paz interior. A igreja não colocou aqui uma arma, Paulo e Barnabé, ou vocês vão agora para o campo missionário, ou então um mês de banco. Um mês sem dar aula para o povo. Não, eles tiveram o quê? Paz. Não é? Versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, houve paz no coração de Paulo e Barnabé para aceitarem a oração, a intercessão e a imposição de mãos da igreja sobre eles. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a própria confirmação da igreja que a gente acaba de mencionar. A igreja teve paz, não é? Eles oraram, jejuaram, impuseram as mãos. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu
comento esse texto, não é? Olha o nível de professores, olha o nível de ensino da igreja de Antioquia. Quem era Paulo? Um ex-fariseu. Uma pessoa, para ser fariseu na época bíblica, pelo menos 14 anos de estudos. Os bons fariseus eram capazes de recitar livros inteiros da Bíblia de cor. Não estou falando de versículos, de capítulos, livro inteiro da Bíblia. Eram doutores da lei. E Paulo, convertido por Jesus, ele conhecia profundamente o Antigo Testamento e podia mostrar com muita propriedade que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Barnabé? A descrição que a Bíblia entrega de Barnabé é a seguinte, escutem, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Estou lendo Atos capítulo 11, versículo de número 24. A Bíblia também informa que Barnabé tinha o dom da liberalidade, era uma pessoa generosa. A gente também infere, conclui que Barnabé tinha o dom da exortação ou do encorajamento. Se pedir para repetir a palavra, não sai. Por quê? Porque quando Paulo foi convertido, e a igreja de Jerusalém não abraçou assim com muita disposição, com muita tranquilidade, porque alguns desconfiaram que Paulo podia ser um inimigo disfarçado de crente, Paulo foi para Tarso. Barnabé buscou Paulo lá em Tarso e o levou para Antioquia. Então, Barnabé foi um professor, um guia para Paulo. Então, imagine vocês, a igreja de Antioquia, no quadro docente dela, no contexto dos professores, ter a Paulo e Barnabé como pregadores, como expositores bíblicos na igreja de Antioquia. A gente muito qualificada, hein? E aí o Espírito Santo diz assim, Paulo e Barnabé, deem tchau aí para a igreja, eu quero usá-los vocês no campo missionário. Ou seja, foi uma falta muito grande para a igreja de Antioquia. Porque tem gente que quando vai embora, a gente diz assim, Deus te abençoe. Ou, foi tarde, né? Já devia ter ido. Não é? No dialeto pastoral, a gente faz uma brincadeira que sempre que o pastor sai de uma igreja, tem choro. Sempre. Ou de alegria ou de tristeza. A igreja fala assim, oh, graças a Deus, obrigado, Senhor. Ouviste nossas orações, né? Levou. Ufa, sobrevivemos a ele. Ou de tristeza, por quê? Porque a igreja não quer perder aquele pastor. Então, o Espírito Santo disse assim, igreja de Antioquia, eu sei que eles são muito bons, assim, eles são muito usados por mim aí entre vocês. Eu tenho feito maravilhas no meio de vocês através de Paulo e Barnabé. Mas eu quero usá-los lá. A igreja teve paz. Por quê? Porque a igreja foi obediente à vontade do Espírito Santo. E antes do Itamar falar, terceiro elemento aqui importante, além da convicção no coração de Paulo e Barnabé, a confirmação da igreja, as próprias circunstâncias, os fatos, a realidade, não deixou dúvida de que Paulo e Barnabé realmente eram vocacionados por Deus. No capítulo 3, versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, os frutos do ministério de Paulo e Barnabé não deixavam qualquer dúvida de que eles realmente eram homens de Deus, no lugar certo, na hora certa, cumprindo a missão que o Espírito Santo havia dado a eles. Diga, Itamar. Pastor, hoje pela manhã eu estava assistindo o culto, né, da Igreja Presbiteriana das Graças, ali de Recife, e o pastor Humberto Ferreira estava falando sobre a providência de Deus, e falando da vida de José, como Deus usou a vida de José na prisão, e nas diversas ocasiões e circunstâncias pelas quais José havia passado. E aí ele falava para a gente, né, também, como Deus providencia todas as coisas para nós, e que nós devemos nos utilizarmos dessa providência de Deus, onde quer que estejamos. Claro. E a gente falando agora da igreja missionária, que obedece à direção do Espírito Santo, eu lembrei do exemplo que ele deu hoje, eu gostaria de falar para os irmãos.
ele contava que um irmão da Igreja Batista do Piauí, numa determinada ocasião de seca, estava levando o gado dele do Piauí para o estado da Bahia. E lá parou numa fazenda para pedir água para os animais e para as pessoas que trabalhavam para aquele senhor, para aquele irmão Batista. E aquele senhor era um coronel que recebeu, né, esse irmão da Batista, era um coronel chamado João Dourado. Deu acolhimento. E aquele irmão da Batista falou de Deus, do Evangelho, para aquele senhor, coronel João Dourado. A fazenda daquele senhor se chamava Fazenda Canal, salvo engano. E depois que ele se converteu, aquela fazenda dele hoje é a cidade de João Dourado, na Bahia. Verdade. João Dourado é uma cidade que tem 2 igrejas presbiterianas, uma para 2.000 lugares, né? 2.016 pessoas sentadas, e uma outra para 600 e tantos membros. 3 igrejas ao redor, com sino dos presbitérios, né? Então, como Deus é tremendo, né? Para usar os seus em qualquer circunstância ou lugar, né? E eu lembrei deste exemplo que eu ouvi hoje de manhã, né? E que seja para edificação nossa. Muitas das vezes eu estou no meu trabalho, e era o que você falava, né? Deus providencia de que nós, nos nossos trabalhos, aqui na igreja, na nossa cidade, com o nosso vizinho, no condomínio onde nós moramos, Deus pode e nos usa, né? E que eu achei tremendo esse exemplo, porque eu moro, sei lá, morava, né, a 200 quilômetros de João Dourado, e não conhecia a história da cidade, né, como surgiu. Só sabia do fervor daqueles irmãos, porque a gente ouvia da minha cidade as diversas campanhas de oração que aquelas igrejas presbiterianas de João Dourado faziam na cidade. E é uma igreja, assim, detalhe, a cidade só tem 30.000 habitantes. Legal. Obrigado, Tamar. A família Dourado, né, o sobrenome Dourado, na Igreja Presbiteriana do Brasil, tem dado, inclusive, vários pastores, né, vários missionários. Um deles é o reverendo Ronaldo Roque Dourado, missionário da nossa igreja na Nova Zelândia. A moral aí da ilustração que o Itamar acaba de brindar a nós é o seguinte: um irmão abriu a boca e falou de Jesus. A obra de conversão não é nossa, Espírito Santo. A responsabilidade nossa é de pregar o Evangelho, lançar a semente. Então, onde você estiver, no meio da sua parentela, no meio dos seus colegas, seus amigos, fale de Jesus. Lance a semente. O Espírito Santo é poderoso para converter aquela pessoa, se assim ele quiser, no tempo dele e da maneira dele. Certo? Então, não se preocupe com aquilo que as pessoas vão pensar da tua evangelização, de você declarar, evangelizar, declarar o nome de Jesus. Seja fiel ao Senhor. Pregue, fale de Jesus. O Espírito Santo é poderoso para usar aquela semente e dela fazer uma grande árvore. Obrigado, Tamar. Terceira marca de uma igreja missionária, já aprendemos que a igreja de Antioquia, a primeira base missionária do cristianismo, é uma igreja que evidencia o exercício dos dons espirituais, porque ali irmãos e irmãs descobriram o lugar, a função que Deus queria que eles ocupassem no seu reino. Em segundo lugar, é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Isso se dá na nossa época, haja vista que o cânon bíblico está fechado, temos a Bíblia. Na época da igreja de Antioquia, a igreja só tinha o Antigo Testamento organizado, preservado pelos judeus. Os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos. E outra coisa, não havia exemplares da Bíblia, muito menos celular para a gente ter, através da aplicação, a Bíblia. Hoje nós temos a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, quando ele se manifesta a nós, ele nos dá paz, ele nos convence, ele dá paz àquelas pessoas que convivem conosco, seja em casa, seja na igreja. Ele confirma a nossa vontade, usando outras pessoas. E os frutos
Os fatos vão confirmar que realmente nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Terceira lição que eu quero destacar à luz da igreja, à luz do exemplo da igreja de Antioquia. Uma igreja missionária se submete, pode passar para o slide seguinte, por favor, à liderança estabelecida por Deus. O Espírito Santo, né, disse, separai-me agora, Barnabé e Paulo. Eles ficaram entre 2 e 3 anos, viajaram por vários lugares, passaram por várias nações. Depois de mais ou menos 2 anos e meio, eles voltaram ao ponto de partida, voltaram à igreja que os havia despachado. Isso a gente lê lá em Atos capítulo 14, que eles voltaram para Antioquia, versículo 27 do capítulo 14. Ali chegados, reunida a igreja, relataram, olhem a ordem das palavras, que faz toda a diferença. Ali chegados, estou lendo Atos, capítulo 14, versículo 27. Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. A ênfase não foi, relataram quantas coisas eles realizaram. O foco não foi, vamos bombar aqui o meu Instagram, meu Facebook, certo? Para mostrar, né? Olha como eu sou importante, olha como eu fui usado por Deus. Não. Quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Quer dizer, foi um tempo muito maravilhoso, um tempo muito agradável, reencontro, depois de bastante tempo de separação por causa da missão que eles cumpriram. Versículo 28 diz, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Só que aí surgiu um problema, isso é narrado em Atos capítulo 15. Alguns crentes disseram, é necessário que aqueles que foram convertidos através do ministério de vocês, Barnabé e Paulo, sejam circuncidados, operação de fimose, só que a operação de fimose naquela época não é como a de hoje. Não tinha anestesia e era com uma pedrinha bem afiada. Que os convertidos, né, que os varões, obviamente, fossem circuncidados, eles vão ter que seguir o nosso calendário religioso, vão ter que celebrar a Páscoa, celebrar a festa dos tabernáculos, celebrar a festa das primícias, observar o dia da expiação, dia de Purim. Eles vão ter que seguir a nossa dieta. Carne de porco, nem pensar. Leitão a pururuca, jamais. Galinha ao molho cabidela, jamais. Dança catira, lá de Goiás, nem pensar. Eles vão ter que seguir as nossas tradições, nosso calendário, nosso sistema, nossa dieta. Aí houve um debate muito grande. Eles não chegaram ao entendimento. Decisão, vamos à igreja de Jerusalém, onde estão os apóstolos, vamos consultar a opinião dos apóstolos e dos presbíteros. Chegou lá, foi uma assembleia, o negócio incendiou. Diz aqui no capítulo 15... No versículo 7, havendo grande debate. Então, debate quer dizer, muita gente falou. Aí falou Pedro. Pedro fez um discurso. E Pedro ressaltou o quê? Que os gentios, os não-judeus, foram convertidos pela graça de Deus. Versículo 12. E toda a multidão silenciou. Isso quer dizer o quê? Que as palavras de Pedro calaram fundo. Elas impactaram, elas sensibilizaram as pessoas. Passando a ouvir agora Barnabé e Paulo. Então, me acompanha aqui na sequência. Como diz em espanhol, siga a ideia. Grande debate. Muita gente falou. Fala Pedro, Pedrão, Pedoca, aquele que o Espírito Santo havia enviado à casa de Cornélio. Depois que fala Pedrão, fala Paulo e fala Barnabé. Ou, para a gente respeitar aqui a ordem do texto, Barnabé e Paulo. Depois que Barnabé e Paulo falam, concordando com Pedro, fala quem? Fala Tiago. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago. E aí Tiago, ele interpreta uma passagem do Antigo Testamento, de Amós, que fala do tabernáculo caído de Davi. E como é que ele interpreta essa passagem? Ele interpreta dizendo o seguinte, que o tabernáculo caído de Davi, a restauração do tabernáculo caído de Davi tem a ver com a introdução dos não-judeus na vida da igreja. A entrada dos gentios
na vida da igreja é o restabelecimento do tabernáculo caído de Davi. Essa é a conclusão da palavra de Tiago. Estou resumindo. Depois que Tiago falou, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, quer dizer, terminou a discussão. Com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, enviaram uma comitiva para informar qual foi a decisão da reunião. O que aconteceu? Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. E, tendo reunido a comunidade, leram, entregaram a epístola. Eles leram a decisão da reunião. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, terceira qualidade da igreja de Antioquia. Ela se submeteu, no caso, à liderança estabelecida por Deus. Aquilo que foi decidido pela liderança da igreja em Jerusalém foi acatado pela igreja de Antioquia e pelas demais igrejas que tomaram conhecimento da epístola. Irmãos, a gente já fez menção aqui. Na própria discussão do assunto em Jerusalém, houve o quê? Um debate. É óbvio que essa decisão, a decisão tomada, ela não coincidiu com a opinião, com a vontade de todos, com o gosto de todos. Mas, depois do debate, se chegou a uma conclusão. E a conclusão foi acatada por todos. Isso significa o quê? Ou demonstra o quê? Maturidade espiritual. Eu trabalhei com um pastor que ele dizia o seguinte: ser presbiteriano é aprender a ser voto vencido. Quem não tem espírito cristão não vai ser bênção na vida da igreja de Jesus. Alex Tocqueville, um francês que visitou os Estados Unidos no século XIX, ficou impressionado como, nos Estados Unidos, a diferença da França, país de Tocqueville, religião e política eram realidades que não eram antagônicas, opostas. Porque na França, berço da Revolução Francesa, o cristianismo foi massacrado. Nos Estados Unidos, os americanos continuavam cristãos, a grande maioria protestantes, e eles não tinham nenhum problema em praticar a democracia. Porque na França a democracia tomou outro rumo, secularista, anticristianismo. E o Tocqueville, que era francês, ficou impressionado com o que ele viu nos Estados Unidos e escreveu um livro chamado Democracia na América, que é um clássico mundial em termos de ciência política. Pastor, o que isso tem a ver com a aula? É o seguinte, tem uma frase do Tocqueville que é a seguinte: não existe democracia sem espírito democrático. Não existe democracia sem espírito democrático. Eu vou tomar emprestada a ideia do Tocqueville e trazer para a igreja. Não existe cristianismo sem maturidade espiritual. Não existe presbiterianismo consistente sem espírito presbiteriano. Eu vou agora para uma ilustração, para dar cores à teoria, à ideia que eu estou apresentando. A gente vai ter uma assembleia na igreja. Um exemplo, vai ter uma assembleia. A gente tem 2 vagas para presbítero, mas a gente tem 4 candidatos. Ora, a gente já sabe de antemão, antes do dia da assembleia, sem saber os nomes, que, tendo 2 vagas e 4 candidatos, 2 vão ser eleitos e 2 não serão eleitos. Estou dizendo, fazendo alguma revelação fantástica, filosófica? Não, estou dizendo o óbvio. Tá, aí chega no dia da assembleia, o Espírito Santo usa a maioria e elege 2. Elege Beltrano, elege Spigardino, Joanino, mas Francisco das Águas e João Bento não foram eleitos. É legítimo, é correto que João Bento e Francisco das Águas se revoltem e busquem, organizem um abaixo-assinado. Por quê? Porque não foram escolhidos pela maioria? Não.
Eles só têm que esperar a vez deles. Se o Espírito Santo quiser, um dia eles serão escolhidos. Se não houver maturidade cristã, a gente vai transformar a igreja num sindicato. Que é o que alguns querem, não aqui na Igreja do Cruzeiro. Então, não há presbiterianismo sem espírito presbiteriano. A gente não vai ter uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja obediente ao Espírito Santo, se nós, individualmente, cada um, cada uma, não tiver compromisso com o Senhor e maturidade espiritual. Então, por que que a epístola lida em Antioquia trouxe conforto? Por que que edificou? Por que que a comitiva enviada a Antioquia foi bem acolhida? E nos diz o texto que se demorou ali, Atos 15, 33, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz. Porque houve maturidade. Aqui, alguns comentários. Primeiro, ponto positivo para o concílio, para a Assembleia de Jerusalém. Porque decidiram comunicar a decisão através de uma carta, de uma epístola. Tem um ditado latino, as palavras voam, os escritos permanecem. Conhece a Rádio Peão? Do boca a boca? Primeiro que fala, quando chega no 10º, já entendeu uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque é transmissão oral. Mas se é uma carta, se é um documento, aí a gente tem que obedecer o que está escrito. Então, a Igreja de Jerusalém mandou uma epístola. Segundo ponto positivo, mandou uma comitiva. Essa comitiva foi composta por Paulo e Barnabé, que haviam sido grandemente usados por Deus na conversão de muitas pessoas, e por Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, ou seja, pessoas cuja reputação, cuja idoneidade era inquestionável, pessoas ilibadas, pessoas com autoridade moral e espiritual. Se surge um problema na vida da igreja, não manda uma pessoa que não tem sabedoria, não manda uma pessoa que não sabe se comunicar, não manda uma pessoa que não vai somar, que não vai contribuir. Manda alguém que realmente saiba colocar o tempero certo na comida, nas palavras. Não mande essa pessoa sozinha, mande com outra. Então, houve sabedoria da liderança e houve também o quê? Humildade e submissão dos liderados para acatar a decisão. Eu já comentei isso aqui na igreja, mas nem todos estavam, e talvez aqueles que ouviram não se lembrem. Leslie Flynn, um pastor batista, já falecido nos Estados Unidos, nos conta, num dos seus livros, sobre aquele jovem que queria ser missionário. Ele se apresentou à igreja e disse, eu quero ser missionário. Aí a igreja o enviou ao supervisor, ao irmão que na denominação era o responsável por entrevistar os candidatos a missionário. Esse supervisor era um missionário aposentado. Naquela época fazia muito frio, uma época de muita neve nos Estados Unidos. Então, o jovenzinho que queria ser missionário entrou em contato com o supervisor, aquele missionário aposentado, e o missionário aposentado falou, esteja amanhã às 5 da manhã na minha casa. Esteja amanhã às 5 da manhã na minha casa. No dia seguinte, o jovem chegou na hora marcada. O examinador, ou supervisor, lhe recebeu e o levou ao seu escritório. Somente às 8 a entrevista começou. O cara chegou às 5 da manhã, meu amigo. Só 3 horas de chá de cadeira. Finalmente, às 8 horas, o supervisor voltou e perguntou àquele jovem, você sabe soletrar? Sei. Soletre seu nome. J-O-A com tio O. João. Muito bem. Sabe as operações básicas de matemática? Sei. Quanto é 2 vezes 2? 4. Ok, pode ir. Concluída a entrevista. Aguarde a resposta. Em alguns dias, o comitê missionário lhe informará o resultado da entrevista.
Qual foi o relatório que o supervisor, o examinador, passou à denominação? Esse rapaz tem todas as qualidades para ser um bom missionário. Primeiro, foi provado quanto à negação de si mesmo, pois pedi que chegasse às 5 da manhã. Saiu da cama quente e caminhou no frio até minha casa. Segundo, foi provado quanto à pontualidade, chegou na hora. Terceiro, foi provado quanto à paciência, fiz ele esperar 3 horas. Quarto, foi provado quanto ao temperamento, não mostrou chateação e não reclamou do tempo de espera. Quinto, foi provado em sua humildade, porque lhe fiz perguntas próprias para uma criança, e ele respondeu sem dar sinais de aborrecimento ou indignação. Certamente ele será o missionário que nós tanto necessitamos. Moral da história, os dons são necessários, mas o fruto do Espírito Santo vem antes. É preciso ter submissão, se submeter à liderança que Deus colocou sobre nós. Humildade, paciência, calma. A igreja de Antioquia, ela também mostrou a sua maturidade, porque ela se submeteu à decisão tomada em Jerusalém. Recapitulando, slide seguinte. Pode ir, por favor. Pode passar. Obrigado. Uma igreja missionária evidencia o exercício dos dons espirituais, obedece à direção do Espírito Santo, se submete à liderança estabelecida por Deus. Disse Jesus: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. As obras são muito importantes, diz a palavra de Deus lá na primeira carta aos Coríntios. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Em outras palavras, que materiais você utiliza no serviço que você presta a Deus? Você utiliza ouro, prata e pedras preciosas, que são resistentes ao fogo, ou você faz de qualquer jeito, empurra com a barriga, usando, no contexto aqui, madeira, feno e palha, materiais que não resistem ao fogo. Saiba que quando Jesus voltar, isso tudo vai ser filtrado e o Banco Celestial vai emitir um relatório. A igreja mais importante é que o Senhor está edificando dentro de você, que é santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Que você frutifique. A igreja, Presbiteriana do Cruzeiro e o Reino de Deus precisam de sua colaboração. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que sejamos uma igreja madura, formada por crentes que já têm descoberto ou que vão trabalhar para descobrir os seus dons espirituais, crentes que são sensíveis ao Espírito Santo, e o nosso parâmetro para interpretar a vontade de Deus para a nossa vida é a palavra dele, e uma igreja que se submete à liderança espiritual de Deus, sempre quando esta se mantém ou se mantiver fiel às Escrituras Sagradas. Vamos orar? Pedir ao pastor Geraldo que venha à frente e ore, concluindo a nossa aula. Lembrando os irmãos que hoje nós temos, então, às 18h15, a nossa reunião de oração, tá? Até às 18h45. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, é ela que edifica e direciona a todos nós. Dá-nos, ó Espírito Santo de Deus, aquilo que lhe é próprio, para que possamos frutificar nas coisas celestiais, para que o céu se manifeste através de nós. E somente depois disso, possamos arregaçar as mangas para trabalhar. Trabalhar já trabalhados pelo Espírito Santo. Trabalhar já frutificando no Espírito Santo. Antes de trabalhar, sentar aos pés de Jesus para ouvir as tuas histórias e ser trabalhado por Ele. Antes de trabalhar, ser trabalhado. Trabalha em nós e faz de nós uma igreja operante.
porque é o Senhor quem tem estado conosco. Obrigado por esse momento e nos traz logo mais à noite para cultuarmos o Teu nome e participarmos da ceia do Senhor, aquela que é a única razão para a nossa existência, para a nossa alegria e para a nossa expectativa da Sua volta ou retorno para vivermos eternamente com o Senhor. Abençoa cada um de nós nesse propósito, a nossa oração e clamor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.